Opa, tô aqui de volta no meu canal do YouTube e hoje, Giovana Quadros, a musa de mulheres inspiradoras, que é uma confraria cheia de poderosas que se reúnem ao longo do ano em eventos maravilhosos. Falei bem, não falei? Falou, volta lá que eu quero ver. Vou colocar no REC, é pra acreditar. Não, mas olha só, primeiro de tudo, gente, Giovana Quadros, maravilhosa, minha amiga, né, empresária musa. E eu trouxe hoje pro Ela Sonha, Ela Faz Ser com você, porque é o seguinte, meu povo, uma pessoa que saiu lá de Belém do Pará e já, né, viajou esse mundão a trabalho, fazendo projetos bacanas, eu tenho certeza que é uma história que vale a pena ser compartilhada. Então, Gel, bem-vinda. Agora fazer aquele zoom e fazer assim... Me conte, Gel, e aí, vamos compartilhar? Vamos contar as histórias da vida. Da vida. De dieta. Eu vou embora sim, mas uma coisa eu te prometo, um dia eu volto. Calma, antes de tudo, eu queria deixar aqui um momento gratidão à dona Paula Gertrudes, que também está aqui no canal com 2 vídeos maravilhosos que você pode ver aqui no card. E foi a Paula que depois desse dia que a gente gravou, e você pode assistir aqui, falou, então, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Me levou no evento do Confraria de Mulheres Inspiradoras. E ali a gente se conheceu e eu falei, tá aí uma mulher que sonha e que faz. Verdade. Mas é legal isso, porque são conexões assim. A ideia toda do grupo e das mulheres são isso. Porque daqui vem outra conexão, que vem outra, e a gente forma uma rede gigante, né? Exatamente. Paulinha foi isso. Da onde que saiu, assim, a sua vontade de reunir essa mulherada? Então, a Confraria Mulheres Inspiradoras começou em 2015. Na verdade, tudo veio depois do lançamento do livro. Começou com um livro, então? Conta Começou um com um livro que teve a inspiração para isso. A gente lançou ele em 2015 e estava muito em alto o tema de empoderamento feminino, empreendedorismo feminino. Em 2015 estavam todas as mídias falando, mas não tinha um livro juntando todas as mulheres brasileiras que estavam fazendo acontecer. E o livro era Dicas de Mulheres Inspiradoras. Empreendedoras.coach, Dicas de Mulheres Inspiradoras. E ali a gente reuniu 38 mulheres, desde a Luizelina Trajano, Sônia Hess, Constança Pascolato, mas tinha a primeira médica tetraplégica, a poetisa que desenhava com a boca. Então todas essas histórias para mostrar que mesmo numa época de crise, com tudo que estava acontecendo no Brasil, tinha mulheres que inspiravam e estavam ali fazendo acontecer. Sim. E deu uma repercussão de mídia muito positiva na época. Quem fez a capa foi o artista plástico Lobo. Então, aí depois do livro, o que aconteceu? Eu sempre trabalhei com comércio internacional. E aí eu via que tinha muito confraria de homens líderes, né? Então, com muitos homens famosos e tudo mais. E fui em uma e outra e eu via que sempre as mulheres ali eram coadjuvantes no cenário. Não tinha uma confraria de mulheres líderes, entendeu? E aí foi que veio a ideia. Aí eu juntei 20 mulheres na casa de uma delas. A gente fez um bate-papo, falou sobre violência contra a mulher, num Perrier Jouet Experience. Então, o mais bacana é que quando, em 2015, você já tinha lançado o livro e percebeu que existia essa necessidade de ter um grupo de mulheres realmente poderosas, reunidas, você juntou 20 na casa de uma delas e já com patrocínio de uma marca. Aí era Perrier Jouet Experience, a gente fez um Perrier Jouet. Gente fina, velho. Finérrima. E aí, dessas 20 mulheres, no final, foi muito legal. O ambiente muito gostoso. Tinha um sax, tinha música. A gente fez uma roda, bateu um papo. E aí, no final, eles perguntaram, já, quando é que vai ter o próximo? Aí eu falei, daqui a 2 meses. Porque eu sabia que dentro de 2 meses pra bolar um outro. Porque eu viajava muito, então eu não parava muito aqui. Sim. E aí, a gente começou a fazer. Daí foi, de 20 mulheres, hoje nós somos mais de 300 mulheres. Uau! Só que são desde presidentes de grandes empresas, então você tem a Nadir Moreno, presidente da OPS, você tem a Flávia Bittencourt, presidente da Sephora, mas você tem também artistas e jornalistas que estão vinculados ao tema feminino, que curtem falar disso. E assim é viver em Moema. Você que quer comprar um apartamento por aqui, que são bilhões de reais, você vai passar por isso, é uma delícia. E aí, quando a mulherada perguntou que se queria realmente... Aí eu falei, dentro de 2 meses a gente vai fazer um próximo. E aí rolou. E disso foi passando o tempo. Hoje a gente vai fazer 3 anos já de grupo. E ficou gigante. Então, uma vai indicando a outra e o grupo vai crescendo. E tem muito DNA do perfil. Porque hoje eu faço parte, por exemplo, do conselho do Lead Mulher, que é do Grupo Dória. Frequento outros grupos também de network. E cada um tem um perfil.
E esse perfil realmente é de uma confra, um bate-papo entre mulheres de segmento totalmente diferente. Sim. É muito setorial. A gente traz temas totalmente diferentes também. Então já teve bate-papo entre o Shark Tank sobre investimento, onde eles vieram falar de investimento. Já teve mulher no esporte, Hortência. Mulher no mundo do entretenimento que estava lá, que era da Vanessa Camargo. Sim. Superintendente da Time for Fun. A gente sempre está colocando um homem no painel também para debater junto, que é muito legal. E assim virou um grande grupo de amigas que vai trocando experiências, tem um tema diferente, tem um networking legal. E é muito bacana, porque aí você realmente tem a interação entre as mulheres que não só são executivas, como também empreendedoras. E aí tem ali a confraria das mulheres inspiradoras para poder todas estarem juntas. E o mais bacana é justamente que dentro da confraria existe toda essa conexão entre as executivas e as empreendedoras para poderem ter uma troca de fato ali bacana, né? Que eu falei, a sensação é que você tá dentro da casa de uma amiga, só que do lado estão as mulheres assim mais poderosas do mercado. É louco isso. Né? E o que é bacana é assim, que quem tá no palco tá na plateia uma hora, quem tá na plateia tá no palco, há um revezamento. Exatamente. Que é bem bacana. Mas e conta um pouquinho, até você chegar aí nesse modelo da Confraria das Mulheres Inspiradoras. O que você fazia antes da Confra? Hoje você se dedica 100%? Como funciona? Então, eu fazia internacionalização e exportação de empresas. Então, sempre eram projetos de internacionalização. O que é muito engraçado, porque toda parte de internacionalização ou de negócios internacionais é muito masculino. Não só no Brasil, no mundo. Então, tinha missão empresarial, Brasil-China, Brasil-Peru, Brasil-Colômbia. Era eu e 50 empresários, sempre assim. Ou tinha mais 2 mulheres, mas o número de mulheres era muito pequeno dentro do grupo. Então, o meu network forte sempre foi masculino. E aí você teve que construir isso do zero quando você começou a Confra. Começou a Confra, porque o que faltava para mim era representatividade. Eu estava ali num ambiente no meu trabalho onde era uma das poucas na mesa de negociação. Então, o que estava acontecendo? Quanto mais eu crescia na profissão, menos eu via mulheres. E o que acontecia? Eu precisei buscar referência e ter mulheres que me inspiravam. Total. E aprender. Se eu estava crescendo e estava construindo uma carreira e menos mulheres eu via, quais outras mulheres destacavam no mercado, estavam fazendo acontecer. Sim. E que eu poderia ter junto. Ou a gente poderia se unir e fazer isso. Isso é muito importante. Isso é legal, né? Sabe por quê? Quando a gente está num caminho, né, em ascensão na carreira, se você percebe quem está próximo e entende que não tem tantas mulheres assim, é o momento de você acender a luzinha de alerta aí do cérebro, porque é o momento de você realmente puxar outras mulheres e ver o que está acontecendo. Porque que não existe profissão onde realmente a gente não possa ter essa igualdade, porque nosso cérebro, as capacidades, né? Óbvio que quando é uma profissão que requer um trabalho físico, aí a gente entra numa outra conversa, mas num trabalho intelectual não tem motivo. E aí você percebendo isso, é muito bacana você parar e entender que existe uma necessidade. Opa, se eu tô chegando aqui nesse patamar da minha carreira e eu só vejo homens, tem um problema aí. E aí você veio resolver esse problema com a confraria. Eu quis entender tudo, assim, na verdade, todo esse processo, para mim, foi o aprendizado. Então, em vez de ficar só para mim aquilo, eu comecei a externalizar. E era muito engraçado, porque depois que o livro entrou na mídia e isso tudo começou a acontecer na minha vida, eu comecei a ser muito chamada para palestra, para workshops, etc. Então, eu fui fazendo. Sim. Só que e aí eu fui tentando entender, estudar o assunto, comecei a estudar o assunto. E aí me chamavam muito para eu falar de minorias, ou de grupos de interesse, E aí eu comecei a ver, metade da população, mãe da outra metade, minorias para palestra, não tá na mesma frase. Então eu tenho que ir mesmo nesse lugar palestrar, entendeu? Porque não fazia sentido. Mas não fazia sentido. Não fazia, total. Porque a gente acho que subestima muito a força da mulher e o potencial e tudo que a gente tem no mercado. Então como é que a gente pode fazer isso diferente, né? E mostrar que essa força, ela tem que estar ativa em todas as características, porque hoje não é representado em todos os patamares de uma sociedade. Com certeza. E aí eu posso falar que esse é o seu maior objetivo com a confraria? É. Gel, mas me conta então, o que você teve de aprendizado ou de mudança de mindset quando você percebeu a convivência com essas mulheres já num outro patamar? Esse foi realmente eu fui galgando esse estudo que eu fui fazendo interno, eu fui refletindo naquele trabalho, que é da Confra, que hoje é a plataforma e tem várias outras coisas, braço dentro disso.
Mas o que foi legal é que quanto mais eu me envolvia com as mulheres, a minha ideia era o que eu posso aprender com cada uma e o que dali tem de similar ou de padrão entre elas. E aí que eu vi, que hoje que eu chamei em algumas palestras que eu falo, que é a mentalidade da mulher inspiradora. Qual é que é a mulher que faz acontecer, que inspira outras ao seu redor para mudar a situação que a gente está? Então eu acredito muito que a gente pode mudar os padrões de equidade de gênero que hoje tem global. Acabou de sair o último Fórum Econômico Mundial falando sobre a disparidade de gênero no mundo. No mundo, a gente está falando de 108 anos para o gap, né? Sim, para você conseguir se a gente falar no todo Brasil, mundo se for falar no Brasil... Já, né? A gente está na 95ª posição desde 2011. Então tem muita coisa para fazer. Então, reunindo essas lideranças, o que é legal? É que a gente conseguia ter essa conscientização dentro da própria liderança, que às vezes a gente não tem. Eu não tinha. Sim. Até o tema entrar na minha vida. E ver os padrões que a gente segue. Sim. Então, essas mulheres que estão nesse poder de liderança, elas se colocam como protagonistas da sua vida. Elas não veem a dificuldade como uma coisa a não se fazer, elas abraçam a dificuldade, porque a dificuldade para a mulher é sempre maior, é sempre mais difícil para a gente estar lá. A gente tem mais estudo do que os homens, a gente ganha 30%, 28% menos que os homens numa mesma posição. Em cargos de liderança, a gente está falando de 8%. Então tem aí muito caminho para percorrer. Se você tira herdeiras, a gente cai para 2%. Nossa. É tão ínfimo que não entra em índice, entendeu? Então, essas poucas lideranças, a minha ideia é reunir, só que num ambiente mesmo de troca, de colaboração, e a gente conseguir discutir esses temas para fazer uma diferença na sociedade. E de padrão que você me perguntou, eu acho que é mais isso. É você ver a questão das barreiras que elas abraçam, não vê essa dificuldade como problema, elas vão atrás. A questão muito da gente pregar a ideia de que mulher é concorrente de mulher, que é culturalmente, né, fomentado aí, mas as mulheres que têm essa mentalidade, que é a mentalidade de sucesso, ela se une às outras mulheres, principalmente se ela admira ou vê que está numa posição legal, e aí juntas conseguem ir crescendo. Total. E isso é muito colaborativo, é legal. E é isso que é o espírito da Confraria das Mulheres Inspiradoras. A ideia é essa. Ai, maravilhosa. Ó, se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa agora. Porque, primeiro, a mulher ela é tão porreta que ela tá recém-operada e gravando aqui, né, gente? Nem parece, nem né? Parece. Só não baixa a câmera, que tá ótimo. Né? Hein? Tá pegando papada, não? Não, porque assim, eu acho que quando a vontade de compartilhar e deixar realmente um legado aí, não só para as próximas gerações, para essa que tá aqui, para que a gente possa realmente viver o empoderamento feminino, não só falar e ficar demonstrando, apontando o dedo. Viver o empoderamento, é importante ter esse tipo de atitude, de querer vir, compartilhar, contar uma história, criar um negócio que é realmente para fazer diferença aí na vida das mulheres. Então, eu tô muito feliz de você, mesmo recém-operada, ter topado gravar com a gente aqui hoje. Nós duas, né, Paty? Eu acho que é um trabalho que ele é... A gente estava falando aqui nos bastidores que é global. Então, o teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de outras mulheres que estão no mercado fazendo acontecer, independente de idade, que eu sei que você está perguntando aí, mas quantos anos ela tem, né? Deixa pra lá. Isso. Mas a ideia é unir esses grupos e essa mulherada que está fazendo acontecer. Em setores totalmente diferentes. E quanto mais a gente vai se reunindo, mais mulher maravilhosa a gente vai conhecendo e se inspirando. E que a gente não fazia ideia que estava aí pelo mundo fazendo tanta coisa incrível. É demais. Adorei, Gel. E a Dani também, né? Que né? A rede está crescendo, meu bem. Arrasando. Se você quiser assistir um conteúdo que eu não conto em nenhum outro lugar da internet, deixa o seu e-mail no primeiro link da caixa de descrição, porque aí você entra o quê? Na minha lista VIP, para receber em primeira mão tudo sobre meus eventos, cursos, palestras, e aí a gente tem uma conexão ainda maior. É isso, meu povo. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.